Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional vem sendo bastante comentado, né, nos últimos tempos, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, de que é necessária muita inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? Simples, é ser inteligente diante das suas emoções. Uma pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue identificar as suas emoções e consegue controlá-las mais facilmente. Para Goleman, né, que foi quem deu origem a essa expressão, ele é psicólogo, jornalista, um grande escritor também, vale a pena conferir as suas obras, né? Ele diz que uma pessoa emocionalmente inteligente, ela tem a capacidade de identificar as suas emoções, as emoções de quem estão próximos, né, as emoções dos outros, e consegue gerir isso frente aos relacionamentos que ela tem e também internamente. Então, não é só saber sobre os pontos que eu tenho a melhorar, né? Não é só sobre saber como que eu sou, quais são as minhas características diante de determinadas situações, né? Ou as emoções que eu sinto. Então é sobre como eu expresso isso, né? Sobre como eu coloco essas emoções, se eu sei controlar, né, as minhas emoções diante das situações. O nosso estado de espírito, né, a maneira como a gente tá no dia a dia, ela influencia muito quem tá no nosso entorno, né? Se a gente tá bem, se a gente tá num estado de espírito legal, se a gente tá feliz, a gente tá passando isso para quem tá no nosso entorno. Automaticamente a gente vai estar motivando, né? A gente vai estar fazendo com que as pessoas se sintam bem, né, de estar ao nosso lado. Em contrapartida, uma pessoa que não tá legal, né? Uma pessoa tóxica, ela vai estar disseminando isso, né, no seu ambiente também. Então, querendo ou não, sempre impacta, né, em quem está no seu redor. E levando isso então para a organização, né, para minha empresa, para a empresa onde eu sou líder. Uma vez eu li, né, que a função do líder é inspirar bons sentimentos em seus liderados. E isso é uma realidade, né, gente? A função do líder é exatamente essa, né? O líder ele tem que fazer com que as pessoas que estejam junto com ele, com que seus liderados, eles se sintam bem no ambiente de trabalho. Automaticamente, a produção deles vai ser melhor. Então, você líder, você para conversar com seus liderados? Você consegue identificar quando ele está com algum problema? Qual é a sua reação diante disso? Né? Você consegue identificar quando tem algum problema entre a equipe com alguns colegas, um ou dois colegas, ou com mais colegas? Você tem essa percepção? E qual é a sua reação diante disso? E assim, qual que é o líder mais seguido, né? Qual que é o líder que mais tem resultados? É aquele que não tem polidez no que ele fala, que é uma pessoa que não enxerga os seus liderados como pessoas com sentimentos, que é uma pessoa que é dona da verdade, ou é aquela pessoa que divide decisões, que consegue identificar quando a sua equipe está com algum problema, que tem uma certa aproximação com a sua equipe. Então, você, líder, pense nisso. Eu sei que às vezes a gente, como líder, né, a gente quer chutar o pau da barraca, que a gente tem problema, sim, a gente também tem sentimentos. Mas é exatamente isso, que é inteligência emocional. Inteligência emocional é o que tu faz com esses sentimentos, né? Então, qual é a minha dica? Respira fundo, né? Pensa na situação. Eu sempre digo, tudo tem dois lados, né, gente? Então, o que a gente tem que pensar? No mínimo, dois lados. O que a gente tem que pensar? Pensar nas consequências, né, disso tudo que está acontecendo, né? Se a gente ir por um lado ou ir por outro lado. Então, depois a gente pensar nisso, da gente respirar fundo e pensar nisso, aí sim a gente vai e toma a decisão, né? Ou toma a atitude que a gente está pensando no momento, que às vezes a gente age muito sem pensar, né? Não pensa nas consequências. Então, exatamente isso é inteligência emocional, é a gente saber lidar com esses sentimentos.
Isso não é uma coisa muito fácil, né, gente? A gente sabe disso. Isso é uma coisa que a gente tem que ir exercitando ao longo do tempo, né? O que a gente não pode é ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Não, né? Então, ó, se a gente já identificar, se a gente já souber como que a gente age em determinadas situações, que isso não é bacana, que isso não é legal, o que a gente pode fazer melhor ainda, meio caminho andado, né? A gente já tá bem à frente, assim. Então, depois disso, sim, a gente vai começar a trabalhar isso, né? A gente tem que começar a pensar, a gente tem que colocar, se voltar para dentro, né, da gente e pensar, poxa vida, será que isso impacta positivamente ou negativamente, né? No meu entorno, nas pessoas que estão na minha volta, né? E aí sim tomar alguma decisão sobre isso, começar se eu não agir assim, como é que eu posso agir? Será que se eu agir dessa forma vai ser melhor? Então medir, né, gente, os resultados, medir os resultados das ações que a gente toma. E com certeza, né, como eu falei lá no início, se a gente conseguir trabalhar melhor as nossas emoções, se a gente conseguir trabalhar melhor como a gente exprime isso, a gente vai estar fazendo com que as pessoas abracem a nossa causa, a gente vai estar fazendo com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado, né? E a gente vai estar, consequentemente, conseguindo chegar no resultado que a gente quer. Porque a organização, né, a empresa, são feitas de pessoas, né, gente? A gente tem os colaboradores, a gente tem os nossos clientes. Se a gente não tem colaboradores, se somos só, né, nós, os donos de empresa ou os líderes que trabalhamos na empresa, a gente tem os clientes, né, gente? Então, todos, tanto o colaborador como o cliente, eles devem ser tratados de uma forma bacana, porque pensa, todo mundo tem emoções, né, gente? E se ele for tratado de uma maneira bacana, vai ser recíproco. E automaticamente, né, bons resultados virão, ok? Então é isso aí, gente. Esse é o meu recado sobre inteligência emocional, né? Eu acho que nesse tempo de crise, então, a gente tem que focar mais ainda nisso, né? É um turbilhão de emoções que está passando pela nossa cabeça no momento, então a gente tem que pensar em como que a gente vai colocar isso para fora, né? Como que a gente vai mostrar isso para as pessoas, mostrar os nossos sentimentos para as pessoas. E o líder, por si, ele tem que ser uma pessoa forte, né? O líder por si, ele tem que entusiasmar as pessoas. Então, ele não pode ficar colocando os pontos positivos das situações. Pelo contrário, tem que ser uma pessoa realista, claro, né? Mas ele tem que sempre ver o lado positivo das coisas. E é isso que tu tem que colocar, líder. É isso que tu tem que colocar para as pessoas, né? Tenta enxergar o ponto positivo, tenta fazer com que as pessoas vejam que tudo tem dois lados. Tenta fazer com que elas abracem e vão atrás do ponto positivo contigo, porque daí tudo vai dar certo, ok? Te vejo em um outro momento. Muito obrigada. Fiquem bem.